Olá, pessoas queridas! Cheguei aqui ao vivo, última live dessa temporada do Corpo Contente. Foi muito legal a temporada inteira. Falei com 10 pessoas, 9 pessoas incríveis. Hoje é a 10ª, a Ana Caterina, osteopata maravilhosa, que eu conheci na PhysioWay. A gente trabalha junto lá na PhysioWay. E colegas e pacientes, a Ana já chegou, adoro. E a gente vai falar um pouquinho sobre postura, né? E a gente vai além, né? Além da parte do arruma a coluna, né? Vamos falar de outras coisas que também influenciam bastante na nossa postura. Oi, Sheila. Sheila vai estar na próxima temporada. Deixa eu. Oi, Fabiane. Já vou chamar a Ana aqui, porque tem muito papo, muita coisa legal para falar na osteopatia. Oiê! Oiê! E aí, Cacê, maravilhosa! Tudo Gente, ela é bem, Barbie Girl? a melhor osteopata desse Brasil. É ela. Não, já falei. A caminho de. Sempre, né? Sempre no caminho, mas Sim. é a melhor que tocou em mim e já me salvou algumas vezes. E ela é, gente, ela é muito legal mesmo, mas chega de puxar o saco, já puxei bastante o saco. Agora vocês vão ver, ó, na prática, que a menina manda muito bem. Catê, teve curso esse fim de semana? Conta pra mim. Foi tudo ótimo. E o seu? Como é que foi? Tudo bem. Você teve curso? Tive uma aulinha, mas foi mais rápida, né? Talvez até pelo final de semana, né? Que foi Dia dos Pais. Então, talvez tenha sido mais rápida por causa disso, né? Dei sorte, então, porque, gente, É. essa menina não tem fim. Então, você sabe quando você falou da live, eu falei, putz, mas tinha umas aulas que estavam acabando domingo muito tarde. Daí eu falei, meu, e se acabar, tipo, no horário da live? Aí eu achei que não ia rolar, mas aí é sorte desse final de semana que deu certo. O universo a nosso favor. É. E, Catê, eu sempre falo para as pessoas, né? Eu peço para os meus entrevistados de live fazerem um resumo de 10 segundos do que é o assunto. Mas a osteopatia eu gosto, confesso que gosto bastante. Então você pode falar um pouquinho mais. Não vou te dar só 10 segundos. Vou te Eu dar ia um falar 10 pouquinho. segundos. 10 segundos é difícil né, falar, né? Mas é pra falar da osteopatia, é isso? É, o que que é? O que que é a osteopatia? Tá. A osteo, ela é uma especialização da fisioterapia. Aqui no Brasil, né? Fora do Brasil, ela já é uma faculdade independente, ela veio da medicina. Então, aqui no Brasil, normalmente são fisioterapeutas que são especializados. Eu ainda não conheci nenhum médico aqui no Brasil que tenha. Desculpa, temos uma criança aqui. Aqui no Brasil eu ainda não, assim, não conheci nenhum médico, né, que fosse osteopata. Então, normalmente é uma especialidade da fisioterapia. E aí é um tipo de terapia manual. Só que aí a ideia, a filosofia da osteopatia é olhar o corpo como um todo. Então a gente vai tratar o que a gente fala que é o sistema estrutural, né? A parte músculo-esquelética, o sistema visceral, sistema craniano, e aí a gente vai ter a parte postural envolvida nisso, tanto por tratar os outros sistemas, quanto por avaliar a postura mesmo em si. Então a gente vai avaliar o centro de gravidade da pessoa, aonde que. Como é o nome da sua, como é o nome da sua criança aí, a sua cachorrinha? Margot! Eu falei, eu vou deixar ela solta para ela não ficar latindo e chorando, mas ela tá brincando com participação especial da Margot. Tá bom, tá bom. Só não vai cair em cima dela, tá? Ó lá, ó lá. Ai, gente, desculpa.
tava, mas é participação especial, né? Tá valendo. Claro. É que ela ficou no meu pé, e aí do meu pé tava balançando aqui o tripé de apoio do celular. Bom, então a osteopatia ela pode tratar muito do sistema postural através desses outros sistemas, a parte estrutural, víscera e crânio. Então, através disso é que a gente vai ter um realinhamento, vai ter uma reorganização do seu corpo, permitindo então você ter uma postura melhor, né? Sim, mas calma, calma. Não vai para falar da postura Não, ainda. não, Pode não é. falar da grandiosidade da ósseo. Depois a gente foca na postura. Uhum. Fala, né? E aí tem essas coisas que você falou, que tem a parte visceral e craniana, e dá para tratar tudo, né? Praticamente. De unha encravada a ponta dupla de cabelo, né? Tipo isso. Na verdade, assim, a gente consegue tratar muitas disfunções, né? Tem muita gente que até brinca e fala, mas a osteopatia trata tudo mesmo? É que a gente vai tratar todos os desequilíbrios que existem no corpo, né? Ou a maioria dos desequilíbrios. A gente vai tratar as disfunções que ocorrem no corpo. Então, independente da patologia, do estado que a pessoa esteja, a gente vai buscar tratar qual que é a disfunção que tem no corpo. Uma pessoa que tem dor, ela tem algo que está disfuncional. Então, tem que ser trabalhado, tem que identificar qual que é a causa dessa disfunção, né? Sim, e aí a ósseo ela funciona ajudando a gente, né? Na verdade, tem o princípio aí da autocura, fala um pouco desses princípios, né? Da filosofia que é a osteopatia. Qual é o caminho que ela segue para ajudar a gente nessas disfunções? Sim, a ideia da osteopatia, Bá, é justamente colocar o corpo na autocura, né? Então, eu te falo, não é que assim, eu, né, Ana, ou né, um osteopata que vai tirar a dor do paciente. Não, a gente vai permitir que o corpo da pessoa funcione melhor e você devolve, você, digamos assim, a gente dá um caminhozinho ali para o corpo e ele vai fazer a autorregulação, né? O nosso corpo tem a capacidade de se autorregular, de se autocurar. É claro, a gente precisa de um equilíbrio de todo o meio ambiente, né? Mas a filosofia principal da osteopatia realmente é colocar o corpo em autocura. Então, através das técnicas manuais, então das manipulações, seja a parte estrutural, víscera ou crânio, a gente vai colocar o corpo nessa regulação. Sim, é muito legal, né? Porque vai muito de encontro também com a ideia do projeto, que é mostrar caminhos para as pessoas, né? Eu não quero curar ninguém, tô falando que a Ana aqui é a melhor do mundo, mas você pode procurar quem você quiser. Isso, Você pode procurem procurar. osteopatas. Até porque a Ana é um pouquinho complicada de horário. Mentira. Mas a ideia é trazer conhecimento sobre como eu posso me ajudar, né? Então, por isso que a gente passou aí nessa primeira temporada com várias profissões diferentes, né? Para mostrar para as pessoas coisas que às vezes você nem sabe que existe, você não sabe que tem, né? Você não Sim, sabe que tem osteopata que pode mexer lá nas suas vísceras e ajudar com a sua postura, pode te indicar algo para melhorar a sua alergia, enfim. Que a gente falou até, né, lá na entrevista, que está lá no YouTube. Então, essa é a ideia também, ajudar cada um a encontrar o seu caminho de equilíbrio, né? Lembrando que o exatamente. equilíbrio não é uma linha reta, né? O equilíbrio ele é um movimento, né? A gente pode Exatamente. oscilar entre estar melhor, estar pior, mas a gente tem que saber voltar para esse não tão extremo, né? Sair das Exatamente. extremidades, né? A gente fala disso muito na físio também. E Ana, quanto tempo que você é osteopata? Quando você É, acabou? na verdade, eu Nunca entrei, né? acaba. Acabar não acabou, né? Eu tô querendo, cadê a hora que acaba? Mas não acaba, né? Mas isso é uma grande verdade. Você que tá, né, comigo já faz um tempo, você sabe que realmente parar mesmo, a gente não para. Eu até hoje não tive nenhum intervalo. Diferente da físio, depois que eu fiz a físio, eu fiz, né, algumas especializações. Eu lembro que eu tive 1 ou 2 anos que eu não fiz nenhum curso. Mas depois que eu entrei para osteo, que foi
Eu entrei na osteopatia em 2012. Aí, dali em diante, acabou. Acabou meu sossego. Aí, a formação foi em 2016. A minha formação foi de 4 anos e meio, né? Hoje, algumas escolas são de 5 anos, né? Na verdade, a formação. A minha chegou a pegar, acho que 4 e meio. E aí, realmente, desde então, eu não parei mais, né? Porque a gente vai fazendo os cursos complementares, né? Até para nos aprimorarmos. A escola que eu fiz permite que a gente possa rever as aulas. Então, tirando esse período que nós tivemos agora de pandemia, mas você sabe o tanto de aula que eu tinha o hábito de rever, né? Sim. Foi tudo comigo, né? O estrutural, praticamente. Inclusive, nos encontramos em aulas que você estava, né? Sim, e é muito legal isso, né? Que para tudo serve, né? A gente sempre tem, nunca acaba mesmo, né? A gente aprende uma coisinha e vê que tem mais, aí aprende Exatamente. outra e vê que tem mais. A gente vai abrindo as portinhas aí da expansão de conhecimento e a expansão de consciência e não tem fim, e tudo bem, né? Isso é muito Uhum. legal. Ter essa infinidade de coisas para a gente continuar aprendendo. E vamos voltar para a gente andar um pouco mais sobre a postura, né? Certo. Fala um pouquinho como que um paciente chega. Você até me contou, né, de um caso essa semana da paciente que só de fazer as mobilizações, né, ela melhorou bastante a postura. Qual que era a queixa dela? O que ela tinha? Aquela paciente que eu te mostrei, ela tem uma dor no ombro. E aí, só que assim, né, na hora de fazer a avaliação estática ali, assim, eu avaliei a parte estrutural, então assim, a queixa é dor no ombro, ok, vamos olhar para o ombro. Mas aí eu identifiquei alguns pontos que gritavam bastante, aí nos testes primários que a gente faz ainda ósseo, apesar da queixa dela ser estrutural, né, ou seja, do sistema musculoesquelético, era o ombro, mas nos testes da ósseo, para mim apareceu muito o sistema visceral e o sistema craniano. Tanto que eu já tinha encaminhado ela também para um ortopedista de face, e aí, depois de tratá-la, a postura dela modificou bastante. Então, ela ficou bem mais ereta, os ombros já não estavam mais caídos. E nessa sessão específica, eu tratei muito pouco diretamente o ombro, porque eu já havia tratado na sessão anterior. Então, e isso foi uma coisa que chamou bastante atenção. A característica da dor dela mudou. Então, conforme a gente tem essa mudança do padrão de dor, também isso é uma coisa que vai guiando a gente, né? E aí, quando eu tratei crânio e víscera, aí a gente teve uma melhora, assim, significativa de postura, de alinhamento dos ombros, de alinhamento da coluna, né? Até o rosto dela estava muito para frente, assim, já ficou mais encaixadinho, né? A cabeça mais encaixadinha no pescoço. Então, são trabalhos muito legais quando a gente para registrar a imagem, né? É que, infelizmente, a gente não pode publicar para as pessoas saberem, né? Mas é um trabalho muito legal. Muito bom. E fala um pouco, Ana, do que desses fatores da postura, né? Que os olhos interferem, o pé interfere. Eu fiz um vídeo, eu falei um pouquinho do pé, mas fala aí do restante. O que faz a gente ficar mais para frente, mais para trás, mais Na inclinado? verdade, você vê, né, em alguns casos, se você for olhar, na verdade, tudo vai interferir na postura, né? Por exemplo, essa paciente, então tinha uma tensão que a gente fala visceral muito grande. Trabalhei muito esôfago, estômago, trabalhei os ossos da face, que eram tensões que puxavam muito ela para frente. Mas se a gente for falar em captores e receptores posturais, aí a gente vai falar não só dos pés, mas nós vamos falar de olhos, ouvidos e boca, porque eles têm uma recepção muito grande da nossa postura, né? A gente tem um circuito de postura que a gente precisa desses 4 elementos para nos colocar no nosso centro gravitacional. Mas isso quando a gente vai falar bem isolado do centro de gravidade, falando da postura. Então, às vezes, uma pessoa que tem
um problema postural e que a gente não vai olhar, né, para os outros sistemas, a gente precisa avaliar os olhos, como que está a motricidade ocular. Então, não é que nós vamos tratar a acuidade, ou seja, o quanto essa pessoa enxerga. Nós vamos tratar os músculos dos olhos, porque eles que vão nos dar a capacidade de movimentação, eles que vão captar, né, permitir os olhos fazerem esses movimentos. Os ouvidos e a boca que também tem essa interferência, né, na nossa postura. Então, não é só pés. Quando a gente fala de postura, não é só nos pés que a gente vai focar, né? Sim. E essa parte, eu lembro uma vez de um teste que tem, eu não sei se eu che- se tem esse teste na Osh, não me lembro, do equilíbrio de acordo com a mordida, que coloca um papelzinho ali para morder. Que é isso? Você sabe? Você É lembra? porque esse teste, alguns chamam de teste de Heineken, né? Porque usava a bolachinha da Heineken. Você tira a aferência de contato dos dentes. Então, quando você tira esse contato aqui, principalmente dos dentes, né, da frente, você faz essa inibição e ali você vai testar. Então, por exemplo, se a pessoa tem isso para a gente ver se a ATM, né, a articulação aqui da boca, tem interferência naquela queixa da pessoa. Então, se a gente desconfia que a ATM está envolvida naquela queixa, a gente vai fazer esse teste e se estiver envolvida, a dor normalmente diminui. Então, se a boca for o primeiro captor, né? Se for o primeiro responsável, digamos assim, por essa dor. Então, quando a gente faz esse teste de colocar a gente põe um rolinho de papel, né? Algum tipo de calço na boca. E aí a gente provoca o movimento que gera dor. E na hora que você coloca isso na boca e a dor diminui, então mostra que a boca está interferindo naquela dor. Seja uma dor na lombar, seja uma dor na cervical, porque daí você vai perceber o quanto aquilo está modificando a postura da pessoa e impedindo que o corpo dela funcione de acordo, né? Legal. E os ouvidos? Ouvidos, a gente pode ter uma interferência aí por quem capta, né, as nossas posições. Então, não é só pelo labirinto, mas pelos canais semicirculares também que a gente vai avaliar. Então, nós temos os 3 canais semicirculares, que é quem vai identificar, digamos assim, eles que vão dar a informação nossa, né, de postura, como que nós estamos, se nós estamos em pé, se estamos deitados. Então, a gente precisa também avaliar para ver se tem alguma interferência aí dos canais semicirculares ou de labirinto, né? Mas aí a pessoa vai te falar como que avalia essa parte. Às vezes a gente vai ver ou pelas características, ou na verdade, na avaliação, né, na anamnese, a gente vai fazer algumas perguntas que vai direcionar a gente para isso. Então, às vezes, a pessoa até já traz algum sintoma, né, associado. Quando você vai fazer lá uma avaliação, vamos supor, a pessoa vem com uma queixa de dor na lombar. E ela comenta, por exemplo, que ela tem um zumbido, ou que ela tem. Quando ela tá. Ai, tô no carro, às vezes eu sinto uma tontura. Ela comenta algumas coisinhas que a gente pode relacionar. Mas como a gente tem teste, um dos testes de convergência podal, não sei se você lembra, que é o que vocês deitam na máquina, né? A gente vai vendo através da musculatura de rotação das pernas. A gente começa a investigar ali qual que é o principal sistema em disfunção. Então, ali, se me der disfunção de postura, daí eu vou investigar os captores. A gente vai afunilando, né? Digamos assim. Então, quais os sistemas estão envolvidos? Estrutura, postura, víscera, crânio, biológico. E aí, deu postura. Então, dentro de postura, quais são os captores que eu tenho que investigar? Boca, olhos, ouvidos, pés, entende? Então, eu entendo. Você quer falar sobre esse teste ou vamos evitar as polêmicas? Porque esse teste é uma viagem. Um pouquinho, um pouquinho. Não é viagem, tem toda uma explicação de inibição muscular, como, por exemplo, o teste de kinesiologia aplicada. Nada mais é do que um teste de inibição muscular. Então, você vai testar uma força
na hora que você dá um estímulo numa parte do corpo, você vai ter Um um reflexo. aumento, você vai ter, digamos, um reflexo ali daquela musculatura que você está colocando em tensão, né? Então é parecido com a kinesiologia, né? É que Tá, então explica. Calma que tá ficando complexo, nem todo mundo é fisioterapeuta. Explica como explica mais ou menos como que é esse teste, o teste da convergência podal, que você falou que usa para meio que te direcionar para o sistema que a você gente vai tá ter, a mais. gente vai testar a musculatura de rotação das pernas com o paciente deitado na maca, a gente faz a rotação das pernas. E aí a gente vai perceber que uma perna às vezes vai ter uma rotação diferente da outra. E aí eu vou testar, então vou testar o sistema estrutural, vou dar um estímulo na parte estrutural. E se conforme eu dou esse estímulo, essa rotação dos pés do paciente vai mudar. Opa, Marcou! Margot participando aqui. Entendi. Então você estimula a sua pergunta você vai estimular uma parte do corpo, né, que está relacionada a esse sistema, por exemplo, Uhum. estrutural, e aí você vê se muda ou não a posição dos pés da pessoa com essa que vai acontecer ou não uma contração muscular diferente, é isso? Você tem uma inibição ali, né? Você vai ter um relaxamento. Então, vamos supor, você fez a rotação do pé do paciente, deu uma rotação, né, mais ou menos assim. Aí, um roda um pouquinho mais interno, o outro menos. Eu dou um estímulo na parte estrutural, que conforme o sintoma que ele me trouxe, eu já sei qual é mais ou menos o caminho que eu tenho que fazer. Então, eu dou aquele estímulo e aí a gente tem um alinhamento, como se o corpo relaxasse essa musculatura de rotação, entende? Quando eu dou esse estímulo. Uhum. Mas aí já Sim, retorna porque ainda não foi tratado. Aí a ideia é justamente tratar. entendi. Legal, é muito legal. Eu sei, eu sei. É polêmico, porque o povo acha que é muito diferente, eu sei. Não, mas é super, super válido, assim, super legal. E, Ana, fala um pouco. A gente falou lá na sua entrevista, né, que você conheceu a Ósteo sendo. Você se apaixonou de fato pela Ósteo, assim, mais ainda sendo paciente, né? A gente já conversou aqui Sim. com a Gabi, que é naturóloga, e a gente falou bastante da saúde da mulher, né, da questão das cólicas. Fala um pouquinho dessa parte, fala um pouquinho de como que, né, que acaba acontecendo o seu trabalho com a Ju, que eu também conversei aqui, que falou da saúde da mulher, essa troca, né? Como que você ajuda nessa parte, nessas questões da mulher? Na verdade, vai de acordo com a queixa da paciente, né? Então, dentro da clínica, a gente tem a Ju e a Gabi, e aí a gente acaba fazendo uma troca pensando na saúde da mulher, de acordo com as queixas que elas trazem. Então, por exemplo, na osteopatia, eu não vou tratar a questão de força do assoalho pélvico, entende? Aí isso eu preciso das meninas que vão me ajudar com isso. Então, vamos supor, se o paciente veio primeiro para ósseo, né? A paciente veio primeiro para ósseo, tem uma queixa, por exemplo, de uma perda urinária, né? Dependendo da situação, então eu vou avaliar porque existem tensões viscerais que contribuem para essa perda. E aí, às vezes, só de eu tirar a tensão de um determinado ligamento da bexiga, só de eu trabalhar uma determinada fáscia que envolve esse sistema, a gente já diminui isso. Mas às vezes não é tensão visceral, às vezes é uma fraqueza de assoalho pélvico. E aí que preciso das meninas, né? Da saúde da mulher. E o contrário também acontece. Então, às vezes, elas acabam tratando, por exemplo, né? Uma paciente, elas estimulam, né, toda a musculatura, mas vê que fica algo ali residual, vê que algo ainda está presente ali. Então, de repente, elas procuram, encaminham a paciente para ósteo para que a gente veja o que pode ter de tensão ali, né? Por exemplo, né, no caso sendo visceral. Ou a cólica menstrual. Dentro da osteopatia é uma queixa assim que graças a Deus eu tenho a oportunidade de ajudar bastante as mulheres, né? Como eu já contei, que como eu
já sofri bastante com isso. E eu fui tratada com a osteo e libertei disso com a osteopatia. Então, é uma coisa que eu tenho realmente muito prazer em tratar a mulherada com isso. Porque, gente, sentir dor não é normal, sentir cólica não é normal, né? E aí, cólica menstrual é uma queixa que dá pra gente trabalhar bastante também com a osteo. E pode vir de vários sistemas, não necessariamente vai ser só visceral. Então, pode ser estrutural, pode ser uma disfunção da sacroiliaca, pode ser uma disfunção de cóccix, pode ser uma disfunção de crânio. Então, a gente corrige o crânio para daí a gente poder ter uma reorganização desse corpo, dessa coluna, e aí corrigir a posição do útero. Enfim, tem muita coisa envolvida aí. Sim. E você falou, né, que tem essas tensões, né, viscerais. E vamos voltar a falar do home office, que é o assunto do momento, né? Tá trabalhando lá todo torto, não tem uma cadeira boa, e aí fica numa posição ruim, aí dá uma dor na lombar, né? É o clássico, dor lombar por estar com uma postura ruim. E aí essa pessoa foi, tratou na físio, fez exercício, fez tudo o que tinha que fazer e não melhorou. O que pode ser? Pode ser isso visceral? Como que a osteo ajuda nas Pode. dores lombares? De onde podem vir as dores lombares, segundo a osteopatia? Pode vir de uma tensão visceral, pode vir. Porque assim, a pessoa vai associar só ela estar sentada numa postura errada, mas as pessoas focam muito no esqueleto, né? Digamos assim. Mas quando ela tá sentada errada, ela não tá gerando uma tensão só na coluna dela, ela tá fazendo um mau posicionamento dos órgãos dela também. Então, quando ela tá lá, mal acomodada, ela também tem essa tensão. A cabeça dela também tá numa disfunção, digamos assim, né? Numa tensão. Então, o falar da postura, da forma como vai se posicionar para um home office, vai envolver todo o corpo, né? Então, é claro que cada caso é um caso, tem que ser avaliado, mas esse é o momento que a gente fala, não é só a parte estrutural. Então, não é só fazer o fortalecimento, os alongamentos, que necessariamente vai estar tudo certo, né? Então, talvez aí a gente tenha que corrigir algumas outras estruturas, né? E a pessoa pode ter até outros sintomas, né? Eu falei da dor lombar, mas de repente ela tá, sei lá, dá uma gastrite, ela fala, eu preciso parar de tomar café. Pode ser também por outra coisa? O que pode ser? Que a gente tem as nossas crenças, né? Gente, café não dá gastrite, gente. Eu já ouvi isso, já ouvi. Nem café eu tomo, mas eu já ouvi essa história. Ah, eu tomo muito Gente. café, ataca a minha gastrite. E por que tem gente que tem gastrite e tem gente que não? Todo mundo toma café, né? Um monte de gente toma café. Todo mundo toma café. E quem treina em jejum e usa café como pré-treino? Por que não toma? Por que não tem gastrite? Né? Depende muito do meio ambiente aí dessa pessoa, né? Como que tá esse meio ambiente, o que ela associa com o café, não de forma nutricional, eu digo, né? O que está acontecendo no meio ambiente dessa pessoa que o corpo dela vai associar aí com o café. Mas aí já é outro sistema. A gente trabalharia, por exemplo, dentro de uma gastrite, a gente não vai tratar a gastrite, né? A gente vai tratar as tensões que o corpo da pessoa está sofrendo e que levam ela a ter, digamos assim, a gastrite, né? A ter os sintomas, né? Sim. E você falou dos posicionamentos, né? O que são esses posicionamentos? Você bota a coluna no lugar? Conta pra gente. Aí Vai. o pessoal fala assim, tô com uma vértebra fora do lugar, coloca no lugar, né? Ela tá rodada. Você fala, nossa, deu um 180 ali, né? A gente entra com técnicas que fazem esse reposicionamento, né? Mas é um ajuste milimétrico, é um pequeno, assim, o exemplo que eu dou assim, uma porta, né? Imagina uma porta que tá ali pegando no chão quando você abre, né? Você não precisa cortar 10 centímetros da porta, você não precisa, entende? Você vai dar assim uma giradinha ali na dobradiça, ou você vai, né, passar ali, tirar meio milímetro da porta para ela poder passar sem raspar no chão. E na osteopatia é isso, são
ajustes às vezes bem sutis e milimétricos, mas que já coloca o corpo num alinhamento, coloca ele para trabalhar, para entrar em autocura, né? Então é um ajuste muito pequeno que a gente faz com técnicas muito potentes, a gente consegue às vezes um resultado muito bom. Não precisa ser nada mirabolante, né? Não precisa Sim, armar um circo, né? tem que fazer barulho, não tem que fazer barulho Chega quando sai lá. nossa. Isso aí é informacional para o paciente. A gente tem que dar um estalo para o paciente. Ah, que bom, né? Se não faz barulho, o paciente acha que não tá tratando, né? Não, gente, estou falando aqui brincando, mas isso é uma coisa, né, que a gente também tem muito de ver uns vídeos aí mirabolantes do cara que vai com martelo, do cara que vira e quebra e faz, realmente arma um circo, não que esteja, né, sem julgar, não que esteja errado, que não funcione, mas a Sim, gente, a gente presta mais atenção, né, a gente fica com isso na memória, com essas coisas mais mirabolantes. Não exatamente. precisa ser, né, não precisa ser mirabolante. As coisas podem ser sutis, ajustes sutis Sim, que vão ter um efeito também, né? Nem melhor nem exatamente. pior, né? Mas o necessário, né? Não tem muito. Exatamente. E qual que é? Conta pra gente uma curiosidade. Faz mal estalar, Ana Caterina? Que é o estalo aí das manobras, né? O thrust que a gente fala, né? Não, mal não faz. Só que tem que ser feito, tem que ser bem feito. Tem que, então, por exemplo, o profissional que vai entrar com essas técnicas tem que fazer os testes, alguns testes que a gente fala de exclusão, ver se tem alguma contraindicação. Então, por exemplo, eu não vou entrar com trust numa pessoa que tem um desgaste ósseo, entende? Eu vou machucar essa pessoa. Tem algumas, a gente tem que avaliar o histórico todo da pessoa e ver se a gente pode entrar com essas técnicas. Então, o estalar não vai fazer mal desde que seja bem feito, colocar na amplitude certa, aplicar o vetor certo, né? Você entrar com a parte técnica mesmo não vai fazer mal, mas você tem que avaliar e ver se é o caso. O problema é que as pessoas acham que pode sair por aí instalando e não é bem assim, né? Então, mal não faz, mas tem que ser feito, tem que ser bem feito. O profissional que vai fazer tem que estar ciente, tem que avaliar, tem que ver tudo que está sendo envolvido ali para ver se ele pode instalar ou não, né? O problema é que às Sim. vezes o paciente quer muito, né? Ou às vezes o paciente não quer e o profissional também, né? Tem gente que tem medo e a gente tem que respeitar isso. E aí usa de outra técnica, se for o caso, para não, digamos, agredir o paciente, né? Porque se o paciente não quer, isso acaba sendo uma agressão para ele, né? Sim, isso é muito importante, né? Ter esse critério, né? E é bom as pessoas saberem que tem que ter um critério, que tem que ter uma avaliação, né? Não adianta você Exatamente. chegar lá, a pessoa vai olhar para você e vai falar, vou fazer, olhar e fazer, né? Não vai nem. Não, tem gente que chega assim, já chega deitando na maca, né? Olha, senta aqui, vamos conversar um pouquinho, né? Tem gente que quase se arremessa na maca. Ah, é uma delícia, né? Eu adoro, eu não posso ter uma marca que Já quer... já chega deitando, mas isso é muito importante de ressaltar, né? Que É, precisa ter essa avaliação. E voltando da postura, né? A gente falou lá na entrevista que dá para atender também crianças e bebês, recém-nascidos. Fala um pouquinho dessa parte aí que você gosta também bastante de atuar. gosto, adoro atender os pitiquinhos. Então, principalmente os bebês, né? Assim, claro, né? As crianças, mas os bebês é muito legal quando a gente consegue entrar com a osteopatia, porque a gente ameniza bastante o sofrimento não só do bebê, mas do papai e da mamãe, né? Então, porque muitos bebês às vezes choram e a mamãe já viu, né? Já amamentou, já trocou fralda,
né? Já pôs uma bolsinha ali, ou deu um remedinho que o médico orientou a dar para uma cólica, mas o nenê continua chorando, ou às vezes ele não está amamentando com qualidade. Isso tudo dentro da osteopatia a gente pode auxiliar, né? Tratando tanto a parte visceral como o crânio, dependendo de como foi esse parto, dependendo da posição que o bebê ficou ali muito tempo na gestação, pode trazer pequenas disfunções. Então, não significa que o bebê tem uma patologia. Mas, de novo, são pequenas disfunções que vão gerar tensão no corpinho do bebê. E aí, quando a gente alivia essa tensão, quando a gente tira essa tensão, o bebê não chora, o bebê amamenta melhor, né? Ele vai ter um sono muito melhor. Então, são várias coisas que a gente pode auxiliar aí na vidinha do bebê logo de cara, né? E aí, alivia o sofrimento para a mamãe e para o papai também, Tratamento para a família toda, para a né? família toda. E a questão da postura nas crianças? Você tem, né, Então, experiência também vai nisso? depender. Primeiro que assim, tem um tempo aí de, digamos, maturidade do corpinho, né, dessas crianças. E também vai depender de todas essas tensões. Então, não necessariamente que logo tem uma certa idade, às vezes crianças na idade escolar já vão, o médico às vezes já encaminha para um RPG, já encaminha, né, até para a própria físio, né, convencional. Mas não necessariamente vai precisar disso, porque às vezes não é só o sistema estrutural, né? Não é, é como o caso da outra paciente que eu te falei. Não adiantaria mandar a paciente para fazer RPG. E não estou sendo contra o RPG, não é isso. É que às vezes não é o caso. Se for o caso, se a pessoa se adapta, legal. O problema é, já às vezes o RPG já não é muito legal para nós adultos, né? Porque ele é muito estático, né? Então a gente tem umas pessoas que não têm muita paciência para ficar ali em algumas posturas. Imagina uma criança, imagina se colocar uma criança de 5, 6, 7 anos para ficar no RPG. Gente, a criança não fica, né? Então, às vezes, a questão postural ali da criança não necessariamente vai ser a parte estrutural. Então, não é o sistema músculo-esquelético. Às vezes a gente tem que ver como que estão os ossos da face, como que está esse crânio, como que está toda essa parte visceral, o que que está alterando, né? Será como que estão os olhinhos, a boca da criança, se é um respirador bucal, se não é. Isso tudo vai interferir bastante, né? Sim. E é bem isso, né? Às vezes a gente quer entuchar a criança, fazer a criança ficar parada, não vai ficar parada. Não vai ficar Não, parada, gente. Malha, malha nem a fica parada. gente, né? A gente não fica parado? Imagina uma criança, né? Não tem muito jeito. É. E o que eu ia perguntar? Eu ia perguntar alguma coisa. Te falou. Ah, lembrei. E a gente. Antes, tem duas perguntas na minha cabeça. A primeira é quando que a gente procura um osteopata, assim, né? Tem algum alerta, algum sinal que talvez a osteo possa me ajudar nisso? Quando que eu sei que você pode me ajudar? Fala sempre. Eu falei assim, sempre. Ai. Oba, é assim, ó. O que que eu vejo, tá? Muitos pacientes acabam procurando a osteo ou por uma indicação de outro paciente, de outro profissional, ou porque às vezes já tratou muito tempo com uma determinada técnica e não teve um resultado. Então aí eles acabam vindo para osteopatia, né? Então, eu acho que assim, tem várias situações que a osteopatia ela é recomendada, né? Por exemplo, uma pessoa. É que as pessoas às vezes não sabem, né? Ah, tem uma dor de estômago. Pô, legal, já pensou em procurar um osteopata, além do Nutri, né, para trabalhar em conjunto? Ah, tem uma cólica menstrual. Nossa, a maioria, na verdade, todos os pacientes que eu trato de cólica menstrual não sabiam que podia ser tratado com osteopatia. Ou veio tratando, buscando o tratamento da osteo, porque veio indicado por uma amiga que tratou com osteopatia, entende? Então tem várias situações, uma dor de cabeça, enfim,
uma dor em alguma outra parte do corpo, que às vezes não só é a parte, né, musculoesquelética. Então, em vários casos a gente recomenda, mas aí o que eu vejo, os pacientes acabam vindo ou por indicação de outro paciente, ou depois dele ter tentado muito tempo um tratamento e não ter tido sucesso, né? Sim, e osteopatas são fisioterapeutas, então são profissionais de primeiro contato, né? Você pode Sim. ir no osteopata. A Fabiane falou aqui que ela vai procurar uma osteopata. Ela tem zumbido e já foi no otorrino, já colocou placa e sempre volta. Então, de repente, olha só, por exemplo, um zumbido, né? De repente a gente tem que ver como está todo esse sistema craniano, né? A questão às vezes não está só no ouvido interno, mas na posição do osso temporal. Como que está funcionando toda essa mecânica do crânio, né? Será que não tem alguma outra tensão? E aí, talvez até víscera, que pode gerar uma tensão que repercute no crânio. Então, a gente, claro, né? A gente nunca promete, né? Que a osteopatia, né? É sim, é sim. Eu sei que é. Soluciona todos os problemas Ela da é uma vida, área né? modesta, mas é sim. Resolve quase Ela tudo. só Não não traz resolve o amor, ela só não traz o amor de volta em 3 dias, né? sim, De resto, ela porque faz tudo. de resto faz tudo. Ah, porque sempre tem alguma. Pode não curar, mas eu tenho certeza, eu vou falar, tenho certeza que ajuda em muita coisa. Pode não tirar todo o seu problema, né? Porque às vezes tem Sim. vários fatores envolvidos e você realmente precisa de vários profissionais, precisa da medicina convencional, mas só esse carinho, gente, vocês têm noção, é muito bom. A osteopatia. Só essas liberações, esses ajustes, né? Esses pequenos ajustes fazem Uhum. muito. Eu lembro uma vez na aula que eu fui lá de ser cobaia lá do Com o francês lá. Frederico. Foi com o É, foi Frederic. que ele mexeu ali, fez uma mobilização, acho que de útero, alguma coisa assim. A minha lombar eu nem sabia que doía mais. Porque a gente se acostuma Se também, né? adapta Tem esse tanto com aquela fator. dor, aquela tensão, E que aí aí eu falei, depois que nossa, fica sem. eu não sabia que dava pra andar desse jeito. Nossa, que liberdade, né? Como é bom andar sem dor, né? Como é bom andar sem dor. E é isso, tem muita gente que realmente tem dor há muito tempo, né? Tem vários Sim, pacientes que vêm falando que tem dor há muito tempo, mas que acostuma. Ah, não, essa dor essa é a minha dor. sim. Sim. Não, essa dor aqui já é minha, já é de criação, já é de. Ah, não, mas essa aqui tá tanto tempo, né? E às vezes a pessoa vem assim, ah, eu tenho essa dor aqui que é agora aguda, e tem essa. Aí você pergunta, mas você tem outra dor? Aí tem essa, mas é tanto tempo? Não, deixa pra lá. Não, mas às vezes é essa dor primeiro que a gente vai ter que trabalhar ela para tirar a dor, né? Uma dor tá linkada, relacionada à outra, né? Sim, a gente volta para aquela história, né, de que o corpo ele é integrado, ele não são partes, né? A sua dor no ombro, mais do que nunca, pode estar relacionada com outra coisa, né? Como foi o caso da paciente que você falou no começo, dor no Sim, ombro, para crânio, para víscera, para outras sim, coisas. Tem que estar atento a isso, que o nosso corpo ele é integrado e ele funciona assim, né? exatamente, exatamente. Tudo interfere, a parte, né, do psicológico também interfere, a parte toda, psicológica, Uhum. emocional, física, financeira, postural, o que mais? Financeira, né? Amorosa, né? Tudo está muito, muito ligado e é muito, muito legal esse trabalho integrado, mas saibam que a osteopatia existe, né? Tipo, e ela Sim. pode te ajudar. E você tem alguma dica aí pro pessoal de postura, digamos assim? A Ah, cara dele. postura. É porque assim, vai depender muito de cada pessoa, né? Mas assim, a- você buscar, claro, né? Se posicionar um pouco mais alinhado, se a gente vai falar de um home office, né? Que é o que a gente mais tem ouvido falar, o que a gente mais tem aqui nos últimos tempos.
é tentar adaptar o máximo possível o seu meio ambiente. Então, é claro que a maioria das pessoas não tem uma cadeira de escritório dentro de casa, não tem uma mesa ideal, né? Mas assim, tenta fazer adaptações. Se for o caso, colocar uma toalhinha enrolada atrás da cadeira para te manter um pouquinho com a lombar mais alinhada. Coloca o seu notebook em cima de algum livro para elevar um pouquinho e ficar mais ali próximo à altura dos olhos, para você não ficar com a cabeça tão para baixo, né? Então, eu acho que buscar ou se alinhar, né, dentro do seu meio ambiente. E aí, é claro, quem tem a oportunidade de ter contato com um profissional, vale mais a pena perguntar especificamente para esse profissional, porque uma pessoa mais alta vai ter um tipo de padrão, né? Uma pessoa mais baixa vai ter outro padrão. Mas de uma forma geral busca se sentar mais alinhado, né? E principalmente observar seu corpo. Será que quando você está sentado certinho mesmo? Observa ali, né? Será que você não está com incômodo? Normalmente a gente tem um incômodo. Aquilo ali vai servir de caminho para você ver aonde você tem que mudar a sua postura, como você tem que sentar, ou como você vai levantar, né? Então, acho que vale a pena você se observar dentro do seu meio, né? Sim, é muito sobre também o ganhar espaço, né? Porque eu acho que até as manobras da osteopatia favorecem isso, né? Favorecem esse ganho de espaço dentro de você, né? Porque quando Exatamente. fica tenso, fica preso, o corpo não flui, né? Eu lembro até da parte postural lá da cervical, né? Que tem aquelas solturas para melhorar a circulação nervosa como um todo, né? Você dá para Exatamente. falar um pouquinho dessa parte, assim, da importância de ganhar esses espaços no nosso corpo? Então, claro, não sei assim, se é isso que você queria saber, né? Mas às vezes a pessoa fazer alongamentos em casa pode ajudar esse tipo de ganho que você está falando, né? Não sei se é isso que você quis dizer. Mas às vezes a pessoa fazer um alongamento em casa, fazer algumas mobilizações. é, Às vezes não precisa ser grande, a gente não está falando de um alongamento muito grande, não precisa, né? Mas pequenas mobilizações, você deitar no chão ou até você, de tempo em tempo que você está trabalhando, levantar e se espreguiçar, isso já ajuda você a ganhar esses espaços na sua coluna, você tirar essas tensões, né? Tanto que eu brinco, observa o seu animalzinho de estimação. Ele fica ali um tempinho parado, quando ele levanta, o que ele faz? Ele dá uma espreguiçadinha, ele dá uma mexidinha e ele vai fazer as coisinhas dele, né? E a gente não, a gente fica ali horas e horas, horas, né? Quem trabalha, né, com o computador. Não, levanta de tempo em tempo, dá uma espreguiçada, se estica, vai tomar uma água, né? Vai dar uma volta, quem tá ainda, né, respeitando muito, ficar trabalhando muito em casa, dá uma volta na sua casa, no seu apartamento, deixa o copo de água um pouco mais longe para você se obrigar a levantar e pegar, né? Mas coloca um lembrete para você lembrar de tomar água, porque quem não lembra, né? Ah, a água tá longe mesmo, nem vou pegar, né? Ah, tá longe. Sim. Tem, tem os despertadores, né? Tem aplicativo que te lembra Exatamente. de tomar Exatamente. água, se movimentar. Isso é muito, são realmente dicas preciosas e que, né, ajudam você nessa autonomia também. Eu estou aqui te mostrando um monte de profissional, mas a ideia não é que você passe com todos eles, é que você saiba que eles existam, estão aí para te ajudar, mas a gente conversa e tenta também dar dicas para todo mundo se virar sozinho, Sim, né? Porque a gente tem que entender nosso corpo. exatamente. E assim, nós profissionais de várias áreas estamos aqui para auxiliar da condição do corpo se corrigir. Mas não, a ideia não é deixar o paciente dependente dessa técnica, né? Ele não vai ficar dependente dessa, desse tratamento. Então faz um tratamento, encerrou aquilo e aí dá autonomia para ele poder se curar, né? E poder fazer o que quiser, né? É uma coisa que eu sempre Exatamente. falo também. Eu quero que você faça o que você quiser. Você quer ficar, sei lá, você precisa lavar louça, né?
sei lá, às vezes precisa lavar a louça. E se Sim, você não consegue, né? Se você não consegue ficar em pé, se você não consegue se movimentar, você não vai conseguir fazer isso. Né? Então é para qualquer exatamente. coisa, é para um esporte de alto rendimento que você consiga fazer, mas a Uhum. gente vai dar um. É o que você falou, a gente dá uma ajudinha, um Um empurrãozinho. empurrãozinho, exatamente. E aí, através de você se perceber, e o que a Ana falou também, né? A gente está numa sentado de algum jeito, às vezes incomoda. Então, dá atenção a esse incômodo. Perceba o que o seu corpo está querendo te falar para Ouve conseguir seu se melhorar. corpo. Escutar Exatamente. isso é muito importante, né? E é também o que a gente fala aqui, palavras mágicas do corpo contente, né? Autoconhecimento e equilíbrio. Né? Quanto Exatamente. mais a gente se entende, se conhece, mais a gente consegue se equilibrar e se ajudar e não precisar ficar indo em médico, em terapia disso, terapia daquilo outro. Tá aí para ajudar, mas não é para a gente ficar Não é para ser dependente. dependente, exatamente, ter autonomia, né? Sim, é muito, muito importante. Catê, muito obrigada. Eu que Eu amei. agradeço, Bá. Muito obrigada pelo convite. Desculpa minhas enrolações de horários. Imagina. Bom, e muito obrigada mesmo, foi muito legal. Quem quiser saber um pouco mais sobre osteopatia, a gente falou de mais algumas coisas lá na entrevista, que está no canal do YouTube Corpo Contente. Procure, né? Se tiver alguma dor constante, procure o seu fisioterapeuta, procure o seu osteopata, Procure seu osteopata. dê ouvido ao seu corpo, né? Essa é a nossa dica para todo mundo. Tem mais alguma dica aí, Ana? Mais alguma dica mágica? Não, dica mágica não existe, né? Esse que é o problema. As pessoas querem às vezes uma pílula mágica, né? Mas é isso, é buscar o equilíbrio, né? A gente tem que ir em busca do equilíbrio, né? Então, olha para o seu meio ambiente como um todo, né? Como que está o seu meio ambiente? Seja físico, nutricional, emocional. E se você sente uma dor, não é no mesmo meio ambiente que você vai conseguir sanar essa dor, né? Então, se você tem uma dor que foi causada naquele meio ambiente, talvez você tenha que mudar para conseguir sanar essa dor. Então, buscar um equilíbrio disso tudo, né? Sim, sim, sim. E é isso então, gente. Muito obrigada. Muito Catei bem. obrigada. Boa semana para Para você todos. também. Obrigada, Bá. Ótimo finalzinho de domingo aí. Para você também, gente. Obrigada quem assistiu. Beijinhos. Vai ficar Beijo. aqui gravado para quem quiser mandar para alguém ou ver depois, tá bom? Beijão. Beijo, Bá. Obrigada. Imagina.